Boa tarde. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em mais uma quinta cultural, aqui eu, Renan Segundo Pereira, secretário-geral da instituição, vou fazer às vezes de presidente, no lugar da presidente Joventina Simões Oliveira, que não pôde vir hoje. Hoje o tema da palestra será Famílias do Trairi do Rio Grande do Norte, suas raízes judia, indígena e negra, pesquisa desenvolvida pelo professor José Edmilson Felipe da Silva a partir deste livro. Professor José Edmilson Felipe da Silva é professor no Centro de Educação da UFRN Natal, Rio Grande do Norte, é vice-líder do GRUPELS, que é Grupo de Pesquisa Educação, Linguagem e Surdez. Tem diversos artigos publicados em anais de eventos científicos, capítulos de livros, e organizou em parceria o livro A Muitas Mãos, Contribuição aos Estudos Surdos. Fez seu mestrado em Ciência de Linguagem na Universidade Católica de Pernambuco, com bolsa de estudo da Fundação Forte, e o seu doutorado em Educação pela UFRN. O professor Edmilson tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, gente. Vocês viram que eu sou vice-líder de um grupo de pesquisa, educação, linguagem e surdez, e não tem nada a ver com a temática da minha pesquisa. Essa pesquisa, na verdade, é um trabalho paralelo, é a minha outra identidade, a identidade paralela. Sou professor de língua de sinais, Libras, né, na universidade, há uns 16 anos, e minha graduação foi sobre educação de surdo, e aí o meu mestrado que foi sobre ciência da linguagem, e o doutorado sobre educação de surdos também. Então, minha área de pesquisa, na verdade, é essa aí. Mas, nos momentos vagos, né, quando eu estou de recesso, de férias, como estou agora, eu faço uma vida paralela de pesquisa nesse sentido aí, certo? Ontem, eu estive pela manhã, eu estive na Serra de São Pedro, lá em Sítio Novo. Vocês conhecem lá a Terra de São Pedro? Eu estive lá, eu resolvi fazer, nesse período agora de recesso, eu vou subir a serra, né? Tinha subido já a Serra da Tapuia, não, aliás, a Serra de Serra Caiada lá, e agora eu falei, vou para São Pedro também, porque meus bisavós moraram ali, sabe? Na Serra São Pedro, Sítio Novo, Baixio do Roçado. Aí eu vou fazer isso aí, o pessoal no passado fez, vou fazer. Aí fui fazer isso ontem sozinho. Foi ótimo, amei. Me arrependi de ter feito, porque eu fui sozinho e peguei a trilha mais difícil, sabe? Então, quando chegou na metade da trilha, eu me arrependi de ter feito já, mas falei, agora já estou na metade, eu vou até o final. E fui até o final, tirei algumas fotos, filmei e desci. Eu falei, se um dia eu voltar, eu voltarei, mas nunca mais por essa trilha. Farei uma trilha mais fácil, né? Mais fácil. Mas eu sou daquela região, nasci no Baixio do Roçado. No meu livro eu faço minha apresentação nesse sentido aí. Se você for ler lá na orelhinha, diz que quem sou eu, de quem eu sou filho, quem são meus irmãos. E só fala sobre isso mesmo, não fala nada sobre minha profissão, meu trabalho, essas coisas assim. Por isso que é um livro meu paralelo, né, em relação a isso aí. Mas eu tenho mais 2 textos publicados em relação a essa temática, né, não só de genealogia, mas de antropologias, de usos e costumes. Um livro que foi publicado, acho que pela editora de outro estado, que é sobre a questão do pós-marranismo no Rio Grande do Norte. E o outro livro publicado com os colegas da universidade, que é sobre, o título é Autos de Fé, Autos de Resistência, pós-marranismo, Potiguar, alguma coisa assim, que é sobre antropologia também, sobre usos e costumes. Esse livro aqui, na verdade, não é um livro de história só, é um livro de história, de genealogia e também de antropologia, sabe? E até de linguística também, porque tem algumas coisas da linguagem que eu analiso aqui nesse livro, ok? Mas assim, aqui tem o título, né? Famílias do Trairi do Rio Grande do Norte, suas raízes judia, indígena e negra, ok? É um título que eu modifiquei quase de última hora, era genealogia e história, né? Aí depois eu falando com a professora que fez o prefácio, a apresentação, né? A Seixas Almeida, que é antropóloga, né? E ela leu o livro mais como fosse antropologia do que fosse história, na verdade. Então eu coloquei esse título aí, que eu acho que é um título que tem muito a ver com o momento histórico que nós vivemos, né? De buscar suas raízes. E eu falei, então eu vou ser mais direto em relação a isso, em relação às raízes, e não só a questão dos usos e costumes, mas de onde vieram esses usos, esses costumes e assim por diante. Porque foi assim que eu comecei a fazer a pesquisa, ok? Olha, a gente da pesquisa, na razão motivadora. Quando eu estava fazendo meu mestrado em Ciência da Linguagem lá em Recife, na Universidade Católica, né? Depois de chegar da universidade à noite, eu cheguei em casa e fui assistir aquele filme, A Lista de Schindler, né? Acho que é esse o nome. Assisti aquele filme, acho que pela segunda ou terceira vez, sim. Aí no finalzinho dos créditos, eu digo isso no livro, na introdução do livro, eu vi as pessoas já, quando as letrinhas estão subindo lá, né?
as pessoas colocando pedras no túmulo do Schindler, né, do personagem principal. Aí aquilo me chamou a atenção demais, aquilo provocou em mim uma sensação interessante, porque quando eu era criancinha eu fazia isso lá no sítio onde eu morava, né, no Baixo Roçado, nas estradas, nas rodovias, a gente fazia isso, meu pai fazia, meus avós faziam, e eu fazia sem entender o que estava fazendo, mas porque meu pai dizia, eu tenho que fazer isso, né, então era questão de respeito à pessoa que faleceu ali. Então eu colocava aquelas pedrinhas, e eu vi isso no filme, isso me chamou a atenção, puxa, o que tem a ver minha família com esse pessoal lá na Europa, né, ou na Alemanha, ou outra parte do mundo? Né, que relação tem minha família com essas pessoas, com esses usos e costumes, com esses artefatos culturais que a gente chama de antropologia? Aí isso me despertou a curiosidade e eu comecei a estudar, né, sobre esses usos e costumes e qual a origem delas. Já sabia que algumas coisas daqui da nossa cultura nordestina eram também cultura judaica, ou cultura árabe, ou cultura moura, né? Mas era meio que lenda para mim, sabe? Era meio que lenda para mim. Então, aí passou a ter um significado maior quando eu assisti esse filme. Então eu comecei a pesquisar sobre esses usos e costumes e fui descobrindo outros usos e costumes que também tinha relação com os judeus, com os árabes, com o moro e tinha relação com minha família. Até que eu pensei assim, puxa, qual foi a família de origem árabe, ou de origem moura, ou de origem judia que influenciou meus pais, meus avós, sabe? Então comecei a pesquisar, tentar entender a geografia humana, o contexto histórico, cultural dessas pessoas, para ver qual família teria influenciado a minha família. Depois de certo tempo, eu percebi que, na verdade, minha família que era influenciadora e não estava sendo influenciada, mas ela influenciava porque os usos e costumes eram mais comuns na minha família do que em qualquer outra família ao redor dela. Então, quando eu percebi isso aí, eu falei, caramba, de onde nós viemos? Quem nós somos, né? Então, aí eu comecei a fazer a pesquisa. E aqui nós temos a minha avó, né, que eu cito um capítulo aqui é sobre ela, a Benedita Francisca Conceição, né, que é a última cabalista do Brasil, eu coloquei, a penúltima cabalista eu coloquei aqui, né? Minha avó, boa parte desses usos e costumes, ela exercia, ok? Minha avó fazia jejum nos dias grandes, né? Minha avó tinha as orações, as rezas dela. Minha avó cuidava de plantas medicinais. Minha avó sabia o ritual de como matar os animais, né? Todo aquele sangrando animal, fazer todo aquele ritual. Minha avó sabia todas essas coisas. Minha avó, né, na verdade, por algumas pessoas, era vista quase que como uma bruxa, sabe? Porque alguns rituais dela eram distantes dos rituais católicos, porque ela dizia ser católica de pé roxo, né? Era católica de pé roxo. Aí eu comecei a lembrar, quando eu era pequeno, eu ficava com minha avó na casa dela, né, que meus pais faleceram, a gente foi morar na casa da minha avó, e desde pequeno eu lembro de minha avó rezando, e de algumas rezas, eu lembrava de algumas rezas, né? Não de todas, que eram muitas rezas, e ela rezava bem baixinho, quase cochichando, né? Mas eu lembro que algumas usavam uma agulha para costurar, algumas usavam tição, né? Aí tinha todas essas coisas assim. Isso era comum lá no sítio onde eu morava. Minha avó era muito conhecida de todo mundo, porque também sabia de plantas medicinais. Quando nós chegamos na cidade, aquilo já foi estranho, os comportamentos já são estranhos. Algumas coisas foram mudando, né? Quando chegamos na cidade, porque era um comportamento estranho para quem morava já na cidade e já não tinha mais esse costume. Então eu comecei a estudar sobre isso, né? Até que eu achei uma vez na internet uma tese de um rabino que ele estuda sobre ele fez o doutorado dele sobre isso, né? Sobre essas reminiscências aqui no Nordeste, e ele cita essas reminiscências com de origem judia. Aí eu falei, caramba, então não é lenda não, tem uma coisa mais séria por trás, né? Por trás da lenda tem uma coisa que pode ser real. Então eu comecei a estudar. Então eu lembro da minha avó que ela dizia quais eram as comidas carregadas. Porco é carregado. Ixi, não é isso? Camarão é carregado. Aí depois eu percebi que as comidas carregadas são exatamente as comidas que os judeus não comiam, né? Ou não comem, não é orientado a comer. Eu falei, não é coincidência, né? Tem coisas demais para ser coincidência. Então isso foi despertando em mim, eu comecei a estudar mais antropologia, mais história, a história do judeu, a história do Nordeste, da colonização, e isso foi ganhando corpo demais, até o ponto que eu cheguei, cara, eu tenho que publicar essas coisas, né, para não ficar só para mim, vou publicar essas coisas porque tem informações inéditas. Aí eu comecei a ir às igrejas procurar documentos, ao cartório procurar documento, ao fórum procurar documento, e fui achando documento que falava dessas famílias quando chegaram lá em Santa Cruz, começaram a povoar as primeiras fazendas, né. Então eu comecei pesquisando sobre meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós e assim por diante, e foi crescendo na árvore genealógica, né? Acho que eu consegui até meus pentavós, né? Aí eu descobri que a boa parte deles eram vaqueiros, né? Foi quando a colonização se deu pelas fazendas, né? Isso, boa parte eram vaqueiros, poucos deles criadores de gado, apenas achei um criador de gado,
que eu acho que no passado devia ser vaqueiro e tornou-se criador depois, né? Porque eu achei um outro também que foi vaqueiro e depois também no inventário dele mostra que ele já tinha gado também. Quer dizer, era um processo de primeiro vaqueiro, depois passou a ser criador de gado. Então, assim, eu comecei a descobrir que eles, boa parte, nasceram lá durante 3, 4, 5 gerações, estavam ali em Santa Cruz, antes de ser povoado Santa Cruz, né? Antes de ter o povoado, né? 1833, se não me engano, e já estavam lá essas pessoas, né? E lendo aquele livro do Monsenhor Severino Bezerra, né? Ele fala que naquela época, acho que quando cria-se a freguesia, depois tem que desmanchar a freguesia, porque não tinha gente para sustentar quase a freguesia, ele fala que existia mais ou menos umas 500 pessoas ali, todos pobres e vaqueiros que criavam gado de outras pessoas. Eu falei, é a minha família, pobre com certeza, e vaqueiro também eram. Então eu comecei a estudar para tentar entender de onde vêm esses costumes todos, ok? E essas reminiscências, né, como os dias grandes, isso é comum aos judeus. Os judeus têm os seus dias grandes. Eu lembro que minha avó, na época da Semana Santa, não é isso? Que coincide com a Páscoa, não é isso, gente? Que coincide com a Páscoa, Semana Santa, né? Minha avó, por mais católica que fosse, né, fervorosa, do pé roxo, como alguns diziam, ela durante uma semana virava judia. Durante a semana. Ela realizava a Páscoa lá em casa, e eu perguntei até a uma filha dela, vocês faziam a Páscoa lá no sítio? A gente fazia. Como é que era? Cada família se reunia em sua casa, botava um tapete no chão, né, um tapete, sentavam ao redor, não usavam nem talheres, ela falou assim, né, e a gente comia ovo, comia outras coisas, e comia um negocinho redondinho, que eu acho que era tapioca ou beiju. Eu falei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, caramba, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Aí isso despertou em mim mais a vontade de pesquisar ainda. Aí eu lembro de minha avó, quando rezava, e ela dizia assim, porque mudaram a lei. Era outra lei no passado, não era essa lei não, minha avó dizia, né? Era uma outra lei. Eu lembro que eu era pequena, as pessoas diziam assim, porque eu nasci na lei e vou morrer na lei. Olha que expressão interessante, né? Porque a expressão lei é própria do judaísmo, não é isso? Você usa a lei como fosse religião. Eles diziam a lei dos judeus, a lei dos católicos, né? A lei dos crentes, né? Eu falei, olha interessante, minha avó como se expressa. E ela dizia, existiam os dias grandes que não se guarda mais. Tinha os dias grandes, tinha o jejum do mês tal, do dia tal, que minha avó jejuava toda semana mesmo. E ela disse uma vez assim, e tinha o jejum da rainha Esté. Aí ele falou assim, Santa Rainha Esté. Interessante aí, ó, a transição. Era Esté, já passou a ser santa, né? Quer dizer, ela misturou o judaísmo dela com o catolicismo, né? A Esté passou a ser santa já, né? Aí eu falei, cara, que coisa interessante. Então essas coisas eu fui resgatando, e publiquei isso em 2 artigos e algumas coisas nesse livro aqui que vocês podem ler depois, ok? Essa imagem aqui que eu fiz, eu inventei essa imagem, seria a Branca Dias Coronel, né, quando foi julgada pela Inquisição, né? Isso, como ela não foi condenada à morte, aí as chamas estão para baixo, né? Isso. Aí depois, quando era condenada à morte, as chamas eram para cima. Então essa imagem é só ilustrativa, viu, gente? Não tem foto dela, mas eu imaginei com base em alguns depoimentos. De Branca Dias, ok? As minhas fontes de pesquisa, né? Quem quiser depois conferir, o site Family Station, é isso que eu descobri depois de vir aqui à igreja, os cartórios, foi na época da pandemia, aí não podia mais frequentar mais esses locais, o pessoal tem um site, aí foi quando eu entrei pro site, descobri o site e me viciei. E durante a pandemia eu ficava 4, 5 horas por dia, né, até de madrugada, estudando lá no site, puxando documentos, tentando ler, que é manuscritos, né, difícil leitura para mim. Alguns documentos eu não conseguia ler de maneira nenhuma, né, eu lembro de alguns deles que eu não consegui ler. Aí mandei para o Hermano, que está aqui. Hermano, não consigo ler algumas palavras aqui, alguns termos. Aí ele mandou o texto completo para mim. Eu falei, era só algumas palavras. Ele disse, eu já fiz todos, já. Né? Ele tem mais experiência do que eu nesse sentido. Então, temos a bibliografia, os livros que eu estudei, do Monsenhor Severino Bezerra, né? Que ele fala sobre a família Bezerra. E nesse livro dele ele já diz, né, que a família Bezerra descende dos cristãos novos, né, que chegaram aqui no Brasil. Então isso, que para mim gera lenda, ele já falava isso há bastante tempo, né? Só que o livro é de pouco acesso, né? Poucas pessoas leram esse livro. Agora lançaram a 2ª edição, né, desse livro, mas poucas pessoas tiveram acesso. No livro ele já diz lá, os Bezerra descendem, né, da família, fala de quem é a família de origem judia, ou ele diz cristã nova, né? Algumas pessoas devem ter lido isso, mas não sabiam qual o termo cristão novo, o que significava, né, o termo cristão novo. Que é judeu convertido, ou mouro convertido, né, o árabe convertido, né, é um novo cristão, ok? Então, foi essas referências. A igrejas, né, os documentos de igreja, tive muito contato com esses documentos, né, através do site, indo lá pessoalmente pegar alguns documentos também. No caso dos bentos, eu peguei documentos, né, de terras, inventário, fui para os fóruns também, e visitas a sítios e fazendas, ali no Trairi, em Santa Cruz, Tangará, sítio novo, visitei muitos sítios antigos, fazendas antigas, que não existem mais. Quase todas as fazendas hoje são sítios, na verdade, né? Foram se dividindo, né? Essas localidades.
descobri muita coisa, achei muito documento, entrevistei muitas pessoas, muitas pessoas. Eu estava até comentando essa semana com meus colegas, dizendo, olha, interessante como é que é, 10 anos de pesquisa, boa parte das fontes de pesquisa que eram minhas fontes vivas, hoje estão mortas. Boa parte das pessoas que eu entrevistei faleceram. Eu faço um agradecimento a essas pessoas, falei, cara, durante 10 anos, olha como é que é a história. Uma boa parte das minhas fontes não pode nem ler o livro que eu publiquei, né? Não pode nem ler, olha como é que é dramático essa questão da pesquisa quando é demorada demais, né? E quando você entrevista seres humanos, né? Que podem partir a qualquer momento. Então essa preocupação também é vista. Então eu entrevistei essas pessoas e esse é o resultado do meu livro, ok? Então esse livro aqui, ó, se não tem, eu recomendo, sua família Bezerra, que já diz aqui, ó, Monsenhor Severino Bezerra descende, como ele mesmo afirmou, de Antônio Bezerra Felpa, de Barbuda, né, ó, casado com Antônia Delgada, filha de Cosmo Rodrigues e Simoa da Rosa, cristã nova, ok? Irmã de Belchior da Rosa, que em 1533 veio para o Brasil com sua mulher, Maria Araújo, e seus 3 filhos menores. Então, acho que as primeiras páginas do livro dele, ele já cita aí, página 7, né, ele já cita isso aí. Então eu tinha essa coisa que era meio lenda, mas tinha essas fontes aí, que depois fui achando outras fontes sobre os Bezerros de Menezes. Eu acho que é algo que ninguém mais tem dúvida em relação a essa família, né? Irmão, você é Bezerra de Menezes ou é sua esposa? Você, né? Então, irmão, menos dúvida vai ter. Eu acho que ele já não tinha dúvida antes de eu fazer a pesquisa, mas eu não tinha contato com ele, não sabia quem era ele, fiquei sabendo durante essa pesquisa, né? Mas ele devia saber já em relação a isso, ok? Aí outro livro que eu também tive contato depois, aqui, ó, do Figueira, Marcos Antônio, Os Judeus Foram Nossos Avós, que foi editado pela coleção moçoroense, né, e depois pela Queima Bucha, né, a segunda edição. Aí, então, nesse livro ele fala das famílias do Rio Grande do Norte, e ele aponta não só os Bezerra, mas acho que os Lopes Galvão também, né, os Cavalcantes, e os Nunes, os Rocha e outras famílias também, que ele vai apontar, provavelmente, algumas delas eles aceitam como de origem cristã nova ou de judia, né? Até o pessoal dos Carcarás, ele fala também. Alguns historiadores negam, dizem que não é tão seguro em relação a isso, mas as fontes levam a crer, as indícias levam a crer que também descende de cristãos novos, né? Os Carcarás lá do Ceará, né? A família Carcará que vem para o Rio Grande do Norte também, né? Vem povoar aqui o nosso interior do estado, ok? Aí na sequência, ok? Depois que eu tinha convicção já de que nós tínhamos origem judia, a origem indígena eu nunca neguei, me parecia óbvio, né? Embora que eu nunca tenha me identificado como indígena, eu sempre me identifiquei como negro, sabe? Eu concorri à bolsa da Fundação Ford para fazer meu mestrado e eu coloquei lá, negro, né? Porque eu tinha na cabeça de que eu era negro, não indígena, mas negro mesmo. E eu lembro que na Fundação Ford, que junto com a Fundação Carlos Chagas, né, quando eu fui dar entrevista na época concorrendo à bolsa de mestrado, eles me falavam comigo como se eu fosse indígena, né? Eles falavam assim, eles me viam indígena. E eu não tinha essa mentalidade, a minha mentalidade é que eu era negro. Eu até brinco com meus alunos que eu gostava de andar com a camiseta 100% negro aqui, sabe? Eu andava com a camiseta 100% negro. Aí depois fiquei decepcionado, eu fiz meu exame de DNA e só deu 19%. Aí eu fiz outra camiseta, 19% negro, o resto é outro povo. Aí fui colocando a porcentagem também, que aí eu publico nesse livro aí, ó, ok? Esse aqui, ó, o primeiro aqui é o meu exame de DNA, ok? Exame parcial, certo? Porque eu queria saber quais as origens genéticas da minha família e as minhas origens genéticas. Aí deu 28% mesoamericano e andino, não é isso? O pessoal aí do Peru, Machu Picchu, né? O pessoal daquelas regiões ali, acima do norte do Brasil, não é isso? Não deu indígena brasileiro, ok? Não deu indígena brasileiro. Eu não sei se porque não tenha geneticamente nada a ver com indígena brasileiro, ou porque a empresa que eu fiz foi a MyHeritage, né? Que é de Israel, né? Estados Unidos. Talvez a fonte de dados dela não tenha muitos de indígena brasileiro para dar, ok? Mas tem, porque alguém da minha família fez e deu indígena brasileiro, mas um número bem baixo também, como pode ver depois aqui, ok? Aí deu, ó, ibérico, 23%, né? 23,2%, não é isso? Nigeriano, o negro aí apareceu, né? O africano aí, ó, 19%. Aí deu judeu, 17,2%. Que é um número alto, viu, gente? Não é isso? Se olhar no site de genealogia, isso é um número alto, sabe? A maioria dos meus colegas que estão no site é de 5 para baixo. De 5 para baixo. Aí o pessoal diz, Felipe, por que deu um número tão alto para você no caso? Ou sua ascendência judaica é perto ainda, é poucas gerações para trás, ou foram casando entre vocês mesmos, né? Então preservou isso aí. Talvez as duas coisas. Talvez as duas coisas. Eu descobri que meu bisavô, Pedro Bento da Silveira, que morava no Baixo Roçado, ali na Pedra São Pedro, era irmão do de Felipe Bento, meu outro bisavô,
Okay? Então, dele descendo meu pai e do outro descendo minha mãe. Então, acho que isso foi concentrando também essa questão aí, certo? Mas isso apareceu lá. Aí deu escandinavo, bem pequenininho, né? E por último, balcânico aqui também. Deu outros números menores, deu até italiano, acho que 4% de italiano, que eu acho que tem a ver com os bastos que eu pesquisei, sabe? Talvez tenha origem italiana aqui em São José do Pibu, Goianinha e assim por diante, ok? Aí, ó, no caso da minha prima lá, ela fez, a minha prima é por parte de pai, ela fez, ó, olha como é que deu o meu caso, 28,8%, dela deu 21%, mesoamericano e andino. Aí, nigeriano também, ó, 10% dela, ok? Judeu, já não deu para ela, ok? Não deu para essa. E sardônica deu 18%, não deu para mim. E escandinavo, quanto deu para mim, quanto deu para ela aqui também. Queniana para ela, e assim por diante. A outra prima lá, por parte de mãe, deu também, ó, mesoamericano e andino, 21%, ok? Ibérico, né, 12%, é isso? Aqui, ó. 12,7%. Agora, nigeriano não deu na minha ó, nessa aqui não deu. Nigeriano, mas, aliás, deu isso aqui, ó, 17,9% e mais 9,6% do norte da África, né? Não foi nigeriano, mas deu pessoal do norte da África. Talvez, futuramente, se confirme também como nigeriano, talvez se confirme, né? Aí, judeu para ela deu isso aqui, ó, 4,6%, Askenazim. Deu outro grupo de judeu, ok? No meu deu isso aqui, né? Separadim, português e Espanha, né? E esse daqui, ó, deu Askenazim. Interessante, ok? Mas esse aqui, só observando, esse daqui de cima, gente, esse Separadim foi do norte da África, entende? 17% de judeus Separadim do norte da África. Não de Portugal e da Espanha, ou de outra parte da Europa, né? Como esse aqui vai ser de outra parte da Europa. Deu esse pessoal aqui. Então, opa, tenta aí, por favor. Peraí, deixa eu ver, deve ter uma outra. Então, assim, no meu caso, deu Askenazim do norte da África, quer dizer, eram judeus que depois se misturaram com esse pessoal que desceu de Portugal e da Espanha, né? Isso com a Inquisição, né? Eles vão se misturar, mas já estava lá antes deles chegarem, sabe? Provavelmente eram pessoas antigas que estiveram ali, saindo de Israel, Egito, chegando até Marrocos. Então, provavelmente esse pessoal foi aí, porque depois eu fui pesquisando e descobri que um monte de judeus vieram de Marrocos para o norte do Brasil, né? Vieram para o norte do Brasil, na época da abertura dos portos, né? Isso quando o rei se estabelece aqui, não, o império se estabelece aqui, abre-se os portos, muitos judeus vão vir lá do norte da África, porque é um país de origem, um continente, boa parte de origem muçulmana, eles eram cidadãos de segunda categoria, né, não era bem visto lá, vão vir para cá, na época, para explorar o norte do Brasil, que era o começo da exploração, acho, da borracha, né, naquela época, e eles vão chegar para cá, sabe, vão vir diversas levas de judeus, né, marroquinos para cá, que às vezes alguns tinham o destino de ir para outros países, mas quando chegam aqui no Brasil, no norte do Brasil, eles falavam ladino, não é isso, ladino, que é um portunhol, o ladino é uma mistura de português com espanhol, com árabe, né, com algumas palavras em hebraico. Quando chegaram aqui, conseguiram se comunicar com o pessoal do norte do Brasil, né, poder se comunicar sem ter que aprender outra língua tão difícil. Então, alguns já foram ficando, se estabelecendo aqui, e aqui ficaram, ok? Então, a minha tese aponta nesse sentido, de que minha origem vai ser judeus marroquinos, não é isso? Que vieram para o norte do Brasil, se misturam lá com o pessoal daqui do Brasil, que é negro, ou que é indígena, no caso, né? Então vai ter essa mistura aqui. No caso, só uma dessas meninas aqui, que é a minha prima, é que deu, acho que, uns 2% de indígena brasileiro, somente, ok? Bem pouquinho também. E eu achei interessante porque alguns, dessa aqui, ó, deu 12% balcânico, olha só a quantidade aqui, balcânico, bem diferente, né? E essa aqui, queniana, então... Não, vai terminar já. Eu vou só para os créditos, para as referências já, sabe? Eu estou apertando aqui errado, ok? Então, assim, em resumo, a pesquisa apontou nesse sentido. Eu achei, nesses 10 anos, muito mais coisa que dá para publicar mais um segundo ou um terceiro livro, né? Que eu pretendo fazer isso futuramente, sobre outras famílias da região Trairi, né? Não da minha família, sobre outras famílias. Talvez ampliar um pouco mais em relação a algumas famílias, mas outras famílias também, em relação a Tangará, as fazendas antigas, né, que Cascudo cita no livro dele, que faço referência a isso aí, que já em 1734 existia no mínimo 2 fazendas lá, né, que Cascudo faz menção, que ele fala de Caiçara de Baixo, então ele diz, olha, se tem Caiçara de Baixo, deve ter Caiçara de Cima, né, e ele fala do Poço da Caiçara, e eu consegui localizar esse poço, né, estive em Tangará várias vezes, no sítio das fazendas lá, até localizar esse poço que Cascudo faz menção. E outra informação que eu achei durante essa pesquisa foi o inventário, que falei agora para a irmã Amorim, eu achei o inventário do doutor da Serra do Doutor, né?
e tinha fazenda já muito tempo antes de Santa Cruz ser povoado, ter um povoado, já tinha fazenda. Então, é uma fazenda antiga também na Serra do Doutor, né, que eu consegui achar num livro que foi reeditado pelo Sebo Vermelho, acho que é Velhos Inventários, né, fala desse doutor, da Serra do Doutor, que era Antônio José Teixeira de Moraes. Eu falei, opa, dá outra pesquisa aí, que talvez chegue a genealogia de algumas famílias de Campo Redondo. E esse outro de Tangará também, talvez eu consiga achar alguma dessas pessoas. Me parece que essas pessoas no passado não moravam lá, viu, gente? Entenda? Eles tinham fazenda lá, certo? Mas não moravam lá. Mas possa ser que alguém tenha, um herdeiro depois tenha ficado por lá, né? E tenha algum descendente dessas pessoas. Mas achei esses documentos, né? Outro do Bernardo Guedes da Fonseca também, que eu já vi algumas pessoas na internet aqui do estado que são ligadas a essa família, pois talvez essas pessoas tenham deixado também herança genética lá também, sabe? Então é um objeto para outra pesquisa, para um outro livro. Mas assim, quem for ler esse livro, pense que é um livro de antropologia, um livro de história, um livro de geografia humana, né? Vai mostrar as profissões das pessoas, em que trabalhavam, como viviam, a relação dessas pessoas com negros, né? Vai se dar também quando João Pedro Chapado, que é um dos capítulos que eu trato aqui, é João Pedro Chapado, que é o meu tio bisavô, que era vaqueiro na fazenda Chapada, lá em Tangará hoje, né? Que era do Luiz Gomes de Melo, Lula, né? O Major Lula, o povo chamava, que tinha fazenda em Curras Novas também em Santa Cruz, né? E o irmão dele. Então, nesse texto aí, eu achei o documento de esse João Pedro Chapado, que era vaqueiro, de lá o documento, e no batismo dele, o padrinho de batismo dele é um escravo de um padre, né? Que tinha um engenho em Goianinha, né? Não lembro o nome do padre agora, mas Dias da Cunha, sobrenome dele. Tinha dois padres da mesma família, né? O tio e o sobrinho, e eles atuavam por lá também. É possível que tivessem fazenda também. É o meu, desculpa aí. Isso é a Claro, ligando para mim agora. Eu nunca atendo. Aí assim, gente, então o resumo é isso. Esse livro é um livro de história, de antropologia, de linguística, porque numa parte aí eu cito alguns ditados populares que nós temos aqui no Nordeste, que o pessoal, meu avô, minha avó falava demais, alguns ditados populares simples, quem for ler o livro vai perceber isso aí. Dizia, meu pai falava isso, minha mãe falava isso, que a origem é ladina, né? Eu peguei isso numa enciclopédia de ladino, interessante, que eu nem traduzi, eu peguei o texto lá, como está em ladino, e coloquei o texto aqui, não fiz tradução nenhuma, porque você lê, você vai entender o ditado, escrito em ladino, que é a língua dos judeus do século XV, XVI, XVII, XVIII, que ainda se fala hoje em Israel, tem uns grupos que falam ladino também, que se você tiver contato com um judeu que fala ladino, você vai conseguir entender ele falando, interessante isso, você vai conseguir entender ele falando, porque na verdade, sem discriminar, é um portunhol, ok? É um portunhol, certo? Que era a língua dos judeus quando saíram daqui, na época, de Recife, e foram para Nova Amsterdã, e depois foram para Nova York, né? Eles fundaram lá a sinagoga de Nova York. A sinagoga lá, as atas lá estão escritas em ladino, que algumas pessoas achavam que era português, acredita? Alguns achavam que era português. Quando lia assim, achavam que era português arcaico. Na verdade, não é. É ladino, que era a língua que os judeus falavam no século XV, XVI, XVII, que ainda fala, mas é um grupo muito pequeno de pessoas que falam essa língua, ok? Então é um livro que eu acho que qualquer pessoa pode ler, não precisa nem ser historiador não, nem estar com o dicionário de lado, ok? É uma leitura fácil de ler, né? Então, vai se divertir lendo, com certeza vai fazer uma viagem maior do que a minha. Porque vai além do que eu fui, porque deve ter outras fontes que eu não tenho, que eu não tive acesso, mas eu espero que vocês possam entender, quem fizer a leitura depois, qual foi a finalidade do livro, né? Publicar essas coisas para não ficar só para mim. São informações aqui inéditas, não vai estar na internet, não vão achar na internet com facilidade, a não ser o que eu coloco depois, ou alguém coloque. Mas, assim, esse é o resultado da minha pesquisa e eu espero que vocês tenham goste, quem for comprar, adquirir o livro, ou depois quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, ok? Professor Edmilson, gostaria de agradecer a sua explanação. Vou abrir para perguntas, só uma recomendação, duas na verdade. Primeiro, que quando a pessoa fizer a pergunta se identifique, porque isso vai ser registrado. A segunda é que procurem ser breves, não esqueçam que os nossos funcionários têm hora para chegar em casa e que aqui depois de um certo horário não é o lugar mais tranquilo para você ficar andando. Alguém tem interesse em perguntar alguma coisa? Professor, uma pergunta. Alexandre, você ia perguntar alguma coisa? Alexandre Rocha, também sócio aqui do Instituto. Professor, de todos esses hábitos, além do da pedrinha,
quais foram os que são mais comuns que você disse, olha, isso aqui eu vi ainda num outro momento? Porque, por exemplo, para mim, teve uma coisa que minha mãe me passou, e eu não sou daqui, a minha tradição é completamente diferente, bem mais maluca. Eu sou uma geração que juntou Portugal e Brasil com minha mãe no sul e meu pai de Portugal. Então não é a minha. Mas eles arrastaram uma coisa de que a gente só beijasse a cabeça de quem a gente gostasse. Era uma coisa que passou. E que anos depois eu vi uma coisa parecida com, por exemplo, uma mulher judia, você não pode encostar no cabelo que ela tem, principalmente nos sabatos. Se você for, como no meu caso, como fui uma vez e fiz essa vergonha. Quais foram essas outras pequenas coisas que o senhor acabou aprendendo e que não são comuns? Que a gente sabe, isso é um hábito judaico, isso é um hábito árabe, isso é um hábito... Quais foram essas? Que costumes e... O senhor usou um termo que eu até anotei. Que usos e costumes foram esses? Sim. O outro uso e costume que eu achei, que eu acompanhei pela última vez, eu acho, foi o enterrar em terra virgem. Quando as pessoas morriam, não levavam no caixão e enterravam no lugar onde ninguém foi enterrado. A expressão enterrar em terra virgem não é enterrar sem um caixão não, viu, gente? É enterrar onde ninguém foi enterrado, ok? Então eu lembro de um senhor lá em Santa Cruz, meu tio, avô, antes ele faleceu, falou, eu quero ser enterrado sem um caixão, porque os antigos enterravam sem um caixão. Então as pessoas foram lá e levaram ele no caixão, tiraram do caixão e colocaram ele numa cova própria para ele, entende? Quem lê aquele livro, Sete Palmos de Terra, acho que é de um antropólogo brasileiro, né? Sete Palmos de Terra em um Caixão, né? Isso, ele vai questionar por que esse costume no Nordeste de alguém criou a Liga Camponesa na época, foi criada a Liga Camponesa, para procurar terra para se enterrar. Porque as pessoas, quando lê aqueles textos lá desse antropólogo, acham que estava querendo terra para plantar e colher. E não, na verdade, foi isso, não. A Liga, quando foi criada, é para que as pessoas, quando morressem, tivessem um lugar para ser enterrado, que não fosse da cova dos outros, entende? Então, queria um caixão e um pedaço de terra. Aí, de onde vem isso? Vem desse costume aí, porque os judeus, eles têm um costume, se for possível, não se enterrar onde alguém foi enterrado. E, se possível, não enterrar usando caixão, ok? Agora, assim, se for num país que não é proibido enterrar sem caixão, então usa o caixão, mas o mais discreto possível, ok? Mas, se for possível, é sem um caixão. É assim em Israel, ok? Enterrar sem um caixão. Então, esses costumes eu vi ainda meus tio-avós enterrar assim, e enterrar em terra virgem. A expressão enterrar em terra virgem é exatamente isso. Enterrar na terra que ninguém foi enterrado, quer dizer, virgem nesse sentido, ok? Outros rituais que eu vi também era no caso da minha avó, de fazer orações na sexta-feira à noite, achando que a sexta-feira à noite era mais especial, a oração era mais forte, não é isso? Por que ela fazia isso? Porque para o judeu a sexta-feira é o sábado, não é isso? A sexta-feira à noite é o início do sábado, do sabá. Então é o momento de oração dessas pessoas. Então minha avó sempre rezava, ela é rezadeira, algumas vezes tem que rezar 3 sexta-feiras. Aí 3 sexta-feira ela rezava naquele horário, né, porque ela achava que era mais forte isso aí. Então você tem isso aí também. Outros usos e costumes que você também era o ritual de matar animais, sangrando. Ritual matar sangrando, porque os judeus não comem sangue, né? Então sangravam os animais. Esse era o ritual. E se ler aquele livro de Cascudo, Três Presenças no Brasil, né, judeus, mouros e franceses, né, ele fala sobre isso, sobre esses rituais. Ele falou, isso é judeu, né? Até o jeito de você olhar se a faca estava molada, identificava você como judeu. Interessante. Se você pegar a faca assim, com a ponta da unha fazer tim, tim, para fazer o sonzinho, ó, isso era costume judeu. E é interessante que na época da Inquisição existe todo um manual de orientação de como identificar o judeu. E nesse manual fala sobre esses usos e costumes, sabe? Matar o animal sangrando, enterrar em terra virgem, usar mortalha, não comer carne de porco, não comer isso aqui, e até comer algumas coisas, como comer carne de sol frita da cebola com azeite, entende? Carne de sol, identificava que você era judeu, se eu comesse carne de sol frita na cebola, no óleo ou no azeite na época. Então, havia um monte de costumes assim que era colocado para orientar as pessoas a identificar quem era judeu ou não. Então, você tinha esses usos de costume, minha avó tinha. Outra coisa, bem rapidinho aí, aproveitando ainda, o nordestino agora, qual é o nosso horário? Não, a gente já tá dentro do horário. Meia hora, Felipe. Legal. Outro uso de costume, só colocando aí, é o nordestino esperar chover no mês de março. Não é isso? Só não espera chover no mês de março. Se chover no mês de março, o inverno vai ser bom, né? As pessoas esperam chover no mês de março. Que geralmente coincide com a lua nova, que é o início do mês de Nissan, no calendário judaico. Que para eles esperavam chover também nessa mesma data.
Aí o nordestino espera chover também, na mesma data também, que é o mês de Nissan para eles, né, que é março para a gente, no dia 15, geralmente, ou no dia da Lua Nova, ou no dia de São José, não é isso? Né? É isso, no dia de São José. Porque ele perdeu a referência da Lua Nova e criou outra referência agora, né? Ele foi deixando seu judaísmo para trás e foi absorvendo o catolicismo dele. Essa transição ele foi fazendo. Então existem muitas reminiscências, mas muitas mesmo, sabe? A nossa culinária também, não é isso? A nossa culinária traz muita reminiscência disso aí. Nós comemos cuscuz, que é comida judaica, né? O árabe, não é isso? Cuscuz. Carne guisada, não é isso? Carne guisada. Nós gostamos de coalhada, não é isso? Queijo, mel. Então tem muitas coisas na reminiscência mesmo e você vai entender a linguagem das pessoas. Tipo minha avó chama lei. Porque minha avó se vira a religião como lei. É um termo judaico. Dia grande, ok? E não está nesse livro aqui, só para vocês depois quiserem adquirir outro texto lá, está publicado, em relação à Semana Santa. Na Semana Santa, minha avó não comia nada, não é isso? Não pode comer nada, não tomava nem banho, não varria nem a casa, não pintava nem o cabelo, né? Porque é um dia grande para o judaísmo. E nesse dia se podia comer algumas coisas, um cafezinho fosse amargo, né? Que lembra as ervas amargas, né? Da Páscoa. E também nesse dia ela cobria os santos ou virava os santos para a parede. Por que ela fazia isso? Porque nesses dias ela voltava a ser judia. Ela voltava a ser judia. Aí disse, como é que pode um judeu com a casa cheia de imagens de escultura? Né? É uma contradição muito grande. Então ela virava os santos para a parede ou cobria os santos. Durante a semana ela voltava a ser judia, depois voltava a ser católica novamente, ok? Então você vai ter esse conjunto de coisas. A quantidade é muito grande, viu? Muito grande mesmo. Você vai ter, se você estudar antropologia, você vai entender as origens. No passado, as pessoas não entendiam bem a origem disso porque ficava sem explicação. De onde é que vem isso? Não tinha muita explicação, porque se ignorava essa questão judaica. Então você não tinha isso como referência, sabe? Só recentemente, estudando a antropologia, a história, a linguística, você vai entender, aí você vai explicar, então a origem está nisso aí. Tem muito mais sentido, né? Os ditos populares, as expressões populares, você vai encontrar nesse meio também, ok? Hermano, você levantou primeiro. Pode se identificar então. Acho que é dentro do mesmo tema. Você da minha região eu também tenho olhado bem isso aí, a questão da migração do Trairi. Acho que aqui tem Sidó de outras regiões, né? Mas é uma migração diferente. A do Trairi, por exemplo, quando se fala em Seis Marias, ninguém ocupou Seis Marias lá. Eu estudado testemunho, peguei umas 17 Seis Marias, primeiras que estavam na região, ninguém ocupou isso. Né? Então, a colonização do Trairi veio depois até um pouco do Sidó, mais ou menos 60 anos, que Santa Cruz é habitada. Mas o que é interessante são as correntes de migração. O Trairi todinho vem quase 90% da estado dele lá, vem da Paraíba. Aí bate bem com essa coisa que o professor está falando. Ela veio da Paraíba e ela veio dentro de Pernambuco. Sim. Foi naquelas migrações que primeiro chegaram aí, por exemplo, a primeira que chegaram, ela deu uma volta para poder chegar no Trairi, uma piseira, que chegou no Ceará, hein? 1775. Mas as principais que estão lá em Santa Cruz até hoje, vinha direto chegar em 1700, 1600, até 1538, quando entraram no Brasil. Então, a migração quase direta. E trouxe essa tradição direta para o Seridó, principalmente o Seridó. Acho que o Seridó, a gente tem essa coisa assim, pela essa facilidade que o pessoal pesquisou nessa questão do tudo. Mas o Seridó é muito mais agressivo disso aí. Sim. Porque eles chegaram lá há 60 anos, ele está mais presente nessa cultura de dia lá dentro do Seridó. Então, é essa coisa aí que ficou distante da gente, só hoje mais específico, mas buscando essas migrações, né? Que mostra que está presente dentro disso aí. É claro que hoje já tem muita gente já ultrapassando isso aí, né? Querendo que o chapéu de couro lá que seja... Sim. Umas coisas que não é, né? Sim. Querendo fazer muitas ligações. A gente tem que ter esse cuidado aí também para não cair nisso. Mas eu acho que essa questão que ele fala aí é uma coisa que viveu dentro das fazendas do Rio Grande do Norte. Eu também sou do Rio Grande do Norte, sou da fazenda, nasci no sítio, inclusive. Nasci como ele também, cortei também. E a gente conhecia essas tradições de perto. Então é uma coisa muito próxima das nossas famílias, essa coisa de enterrar, essa coisa da Semana Santa é uma coisa muito presente. Então não é uma coisa que está longe da Exatamente. gente. Mas está muito próximo, porque essa ligação, dessa migração que houve, muito direta, né? Muito direta, que vem de Portugal, né? Que vem realmente, muitos deles vieram para a questão a questão da migração do Bia mesmo, né? Sim. Isso aí, chegaram no Nordeste, principalmente. Se você ler depois o capítulo sobre a Benedita, que é minha avó, né, tem vários usos e costumes dela,
né? Tipo a reza em forma de decoração. Ela decorava, minha avó não sabia ler e escrever, ela decorava as rezas e todas são cheias de rimas. Todas cheias de rimas, sabe? Então tem essas questões aí. Quem vai fazer na sequência? Quem é? Você? Pois é lá aqui, por favor. Você identifique. Boa tarde, Boa. eu me chamo Davis. O senhor falou que, acho que o dia falou também, que estudou algumas fazendas próximas a Santa Cruz, Sim. E eu sou de Seridó, mas eu tenho um antepassado que é o Dom Marcos, que é de uma fazenda ali, de uma localidade próxima, entre Guardópolis e Campedópolis. Sim. A minha curiosidade é só saber, nessa pesquisa que o senhor fez nos católicos de Santa Cruz, na igreja lá, se o senhor se deparou com alguma família com esse sobrenome. Sabe que eu pergunto também que está trabalhando lá no fórum de Santa Cruz? Qual o sobrenome? Marques. Inclusive, uma família que tem uma certa importância lá, porque o nome da rua principal é Cosme Ferreira Marques. Eu morei em Santa Cruz durante toda a infância. Eu também morei em Santa Cruz, eu trabalhei em Santa Cruz, lá no fórum, mas ainda não tinha. Tinha curiosidade de saber dos eu mais pesquisava genealogia. Tampouco sabia que era dessa família Marques. Aí eu só confirmar se o senhor se separou. E tem outro Marcos também que se ligou a essa família Reinaldo da Silva. Sim, exatamente. Também são. Não, tem lá, eu achei alguns desses Marcos lá, ligados a esse Reinaldo da Silva lá também, e alguns deles até se misturam com os Matias dos Santos também, os Matias dos Santos, e também com os Bentos, por tabela depois, mas a geração mais recente, né, mais recente eu achei esse pessoal também faz essa mistura também, mas eu achei esses Marcos Bezerra, né, isso eu achei lá, ok? Pronto. Esse assunto me interessa muito, né? E recentemente a minha neta me pediu para fazer essa pesquisa sobre essa família, porque ela sempre se identificou com juiz. Sim. Da natureza dela. E ela foi estudar em Israel. Sim. Fez a faculdade dela lá e agora fazendo um estágio lá também. Optou por ficar lá. Sim. Mesmo com tudo isso. Sim. Mas ela optou por ficar lá. E, então, eu fiz a pesquisa e avancei muito pelo lado paterno, pelo lado do Amarelo Natal. Sim. Souza Miranda Ferreira Martins de Silva, meus pais, sobre o Corão. O lado da meu lado materno vem do Vale do Açu, minha mãe veio do Açu, a fazenda Barreiras, a família toda do entorno de Açu, aqui no estado. E foi mais fácil chegar, não é? O processo dela está correndo para pedindo isso para o reconhecimento, sim. Já está lá. Sim. E chegamos mais rápido pelo lado materno. Sim. Vem a minha mãe, me cabocadora, o avô da Fonseca, se mistura com tantas e tudo mais, e chegou exatamente a essa partida. Sim. Tem até a genealogia que chega até a final de 1400 e pouco. Tem que fazer esse processo. Exatamente, Smith de Vasconcelos. Ah, sim, Brites Mendes. Muitas pessoas fizeram por ela, muitas pessoas. Já tem um processo também. Mas ela, desde que chegou lá, ela disse que todos lá a acolheram, né? Sim. Você é uma das nossas. Pelo jeito dela, o aspecto físico e o modo de ser. Sim. Né? Então ela se sente tão. E a gente sabe que o senhor falou, a gente é conhecedor desses municípios que nossos parentes que estão ali na área do litoral, desde o tempo da colonização, eles estão lá, vieram adquirir com as Marias. Sim. Então, esses usos e costumes nós temos que realizar. Exatamente. Tanto pelo lado materno, quanto pelo lado materno. Então, esse assunto nos interessa demais, porque fazemos Olha, você ter só um artefato desse, dentro de um contexto, é pouco demais para você falar assim, puxa, eu sou por causa desse costume aqui. Mas o que você vê agora é um conjunto de costumes no mesmo contexto de famílias, de geográfico ou histórico. Quer dizer, não tem como ser coincidência não, gente, né? Entende?
Porque se você diz, só esse costume aqui, minha família tem esse costume, quer dizer que vai ser por causa disso? Não, pode ter adquirido de outro que influenciou você, que é o que eu pensei no começo. A minha família tem alguns usos e costumes porque alguém deve ter influenciado ela. Mas depois, quando eu estudei, era tanto usos e costumes que minha família tinha, que eu falei, não tem lógica ter sido influenciada, não. Ela influenciou, foi o contrário. Né? E minha avó era influenciadora nesse sentido, sabe? Minha avó é muito influenciadora. E nas rezas da minha avó, diz assim, ela decorava assim, dizer, se perguntar de que lei é, disse que é da lei de Moisés. Numa das rezas da minha avó, ela dizia isso, ok? E outra reza que eu cito aqui, que é uma para acabar com praga, que ela faz menção às 12 tribos de Israel, que você pega umas pedrinhas, fica andando e jogando para trás, no ritual. Quer dizer, isso não tem como ser coincidência pela quantidade que tem de artefatos culturais, é muito grande essa quantidade, então não tem como você negar isso não, porque as evidências levam tudo para esse sentido. Foi isso que me levou a fazer o exame, porque eu já estava convencido que era. Eu falei, eu estou convencido que eu sou, sabe? E também assim, o nosso biotipo, gente, é muito forte do ponto de vista judaico ou árabe, é muito forte, ok? A gente não tem noção não, mas é muito forte o nosso biotipo. Se a pessoa de lá olha pra gente, vai entender, ou você é judeu, ou você é árabe, ou você é mouro. Não tem pra onde fugir não, entende? As pessoas vão pensar isso da gente. Porque eu lembro quando eu fui para Israel há 3 anos, me barraram no aeroporto lá em Israel, achando que eu era árabe. Fui barrado no aeroporto, né, porque achou que eu era árabe, e eu estava sozinho, mas eu estava com um grupo lá, é brasileiro, esse rapaz é brasileiro, aí então me liberaram numa boa. Porque eles veem você assim, ou você é judeu ou você é árabe, pelo seu biotipo, sabe? O biotipo da gente é muito forte, essa questão genética é muito forte, ok? Tem uma instituição, gente, que veio do Canadá fazer alguns vídeos aqui no Rio Grande do Norte, evangélica, a instituição, e teve em Parnamirim, fazendo esse trabalho, acho que em Macaíba. Aí eu entrei em contato com o pessoal e perguntou, né, nós viemos para o sul do Brasil, aí indicaram aqui o Nordeste por causa da geografia do Nordeste, acharam melhor fazer, que é para o mundo árabe, esse documentário é de Gênesis a Jesus, né, evangelístico. Aí eles fizeram esses 2 documentários, e eu tive com ele em João Pessoa, em Campina Grande, alguns anos atrás, e falou, a gente passou lá para o pessoal dos árabes, eles amaram o documentário, né, porque disseram, puxa, vocês procuraram árabe para fazer o documentário? Ele falou, não, eu sou árabe não, são brasileiros, são nordestinos. Disse, como assim nordestino, brasileiros? São nordestinos, com cara de árabe, com cara de judeu. Eles ficaram admirados porque achavam que era gente lá que tinha vindo para cá para fazer o documentário. Então, assim, é muito forte, porque a gente não tem noção disso, porque já acostumou com isso, sabe? A gente já acostumou com isso, mas é muito forte. Então, você tem a questão genética, como mostrou aí claramente, a questão genética, e a questão dos usos e costumes, das crenças, não é isso? Minha avó diz assim, desvira essa sandália que é salgouro, não é isso? Isso vem deles lá. A mão está coçando, isso é para dinheiro, vai receber dinheiro, né? Tem essas crenças, né? Os judeus, porque esses judeus, lógico, não eram mais os judeus lá do Velho Testamento, gente. Os judeus 2000 anos depois daquilo ali, misturado com crenças de outros países, de outros povos, não é isso? Então já estava tudo misturado, uma mistura muito grande de várias crenças, de vários comportamentos, porque com medo da Inquisição, os judeus viravam católicos, não é isso? Mas aí tentava preservar o seu judaísmo. Só que isso durava 1 ou 2 gerações. A primeira geração tinha consciência dos limites entre o catolicismo, o cristianismo e o judaísmo. A segunda geração já não tem mais noção mais não, já misturava uma coisa com a outra, né, fazia algumas coisas achar que era do judeu fazer, fazia algumas coisas achar que era do cristão fazer, já misturava. Minha avó fazia isso, então minha avó tinha comportamento típico de judeu e tipo de católico, misturado. E ela não sabia limitar o que era uma coisa mais a outra não, porque para ela era a lei dela, era a lei da minha avó. Então tem esses usos de costume, isso não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Minha avó tinha todas essas coisas, esses rituais. De fazer oração com a velazinha acesa lá para a parede, né? Isso. Dos amortais, de todo o ritual fúnebre. Eu lembro que minha mãe faleceu, a gente usou durante vários meses um paninho preto aqui, ó. Né? Porque no passado era o preto todo, né? Era a roupa toda de preto, né? Dos judeus. Mas já não podia fazer isso, era só um paninho amarrado aqui. Eu passei vários meses, eu acho que o paninho amarrado aqui, porque era o luto por minha mãe. Okay? Então essas reminiscências eram muito mais fortes no passado do que agora, lógico, foi perdendo muita coisa. Eu lembro da expressão da minha avó, se a pessoa soubesse, não comeria carne de porco. Aí eu comecei a perguntar, por que não comeria carne de porco? O que é que se eu soubesse, eu não comeria carne de porco? O que seria? Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, o que ia impedir eu comer carne de porco? Aí depois fiquei estudando essa antropologia, a história, falei, já sei. Se eu soubesse que sou de origem judia, eu não comeria carne de porco, não é isso? Mas eu não sei, né? Eu não sabia, eu comia carne de porco, eu como carne de porco e gosto de carne de porco, né? Mas eu vou dizer assim, se soubesse, não comeria carne de porco. Então eu estudei essas expressões também. Ou aqui no interior do Chaco a gente chama de 5 Salomão, né? O 5 Salomão.
5 Salomão, Sim Salomão, alguns chamam, não é isso? A corruptela, né, em português, que vem da expressão signo de Salomão. Não era 5 Salomão, era signo de Salomão a expressão. Então você vai ter isso aí. Então, é muita coisa que você vai ter, ok? Que você vai identificar-se com essas pessoas, né? Algumas coisas não eram de judeu, não. Tornaram-se de judeu devido ao contexto. Não é que os judeus tenham o costume de cobrir os santos e as imagens, não. Os judeus nem têm santo nem imagem, tem? Mas esses tinham nessa condição, então eles cobriam devido a isso, ok? Então tem algumas coisas que eles faziam para questão de crise de identidade que eles tinham, né? Essas crises desses momentos, né? Então fazia isso. E minha avó dizia, por que faz isso? Porque cobre os santos, cobre as imagens. Aí minha avó dizia, meus pais faziam, meus avós faziam. E por que eles fazem isso? Eles diziam que é para os santos não ver o sofrimento de Jesus. Quer dizer, a resposta que deram para ela foi essa. Os santos não vê o sofrimento de Jesus, por isso que ele cobre os santos e cobre as imagens. E ela saiu repetindo isso aí, porque ela não tinha outra explicação melhor do que essa, ok? Mas vem disso aí, ok? Hoje uma explicação que usam é que aquilo é uma espécie de... Não diria dos santos não verem, mas é como se fosse rememorando o sofrimento de Jesus. Aí quando Jesus ressuscita, geralmente na missa da vigília pascal, aí as imagens vão sendo, os véus que cobrem as imagens nas igrejas vão sendo desvelados. Sim. Eu mesmo já ajudei. Olha, agora é interessante essa questão das imagens, porque no passado até os padres faziam isso, alguns padres faziam isso, os padres, acho que a Inhacaria, os cantos faziam isso também. Por que fazia? Porque era tão comum para a pessoa da redondeza dele, às vezes ele era filho de mãe judia ou de pai judeu também, cresceu vendo fazendo isso aí também, não é isso? Eu lembro que aquele padre Monsieur Monte, Padre Monte, né? Quando ele morreu, antes de ele morrer, ele pediu para pegar uma vela, não foi? Sabe essa história? Ele pediu para pegar uma vela. Ora, isso para o catolicismo não tem nada a ver, você estar com uma vela na hora de morrer, não tem nada a ver. Mas tem para o judaísmo, sabe? Eu lembro que quando minha mãe estava falecendo, o pessoal, pega uma vela, bem ligeiro, pega uma vela. Aí acharam uma vela, pegaram um fósforo, eu lembro, um fósforo, isso era botaram na mão da minha mãe. Era tão forte isso que acharam um fósforo. E Padre Monte fez isso na morte dele. E a pessoa, por que Padre Monte fez isso? Ele sabe que isso não faz parte do ritual católico. Aí o pessoal disse, isso é reminiscência das famílias dele, né, de origem judia. Nessa hora ele voltou, né, fez esse tipo de ritual que ele sabia que tem nada a ver com o cristianismo, né, mas é tão forte que nessa hora da morte dele ele voltou a isso, ok? Okay? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Uma pergunta que eu queria fazer, você falou muito nas origens judaicas, agora, teve algum traço que você percebeu, que o livro fala, raiz judia, indígena e negra, você percebeu traços também dos indígenas e dos negros nessa sua pesquisa? Não, eu achei só pela questão genética, só a questão genética que apontou para mesoamericano e andino, que vai ser a origem indígena, viu, gente? Os indígenas, mas não daqui, brasileiro, né? Indígena, Machu Picchu, Peru, aqueles países ali. Então, eu achei a origem dessas pessoas aí. Deu, no caso das minhas primas, acho que deu 1% ou 2% de indígenas brasileiros, né? Muito pouco mesmo. A maioria foi mesoamericano e andino. E negros também deu geneticamente também. E eu achei negro só que assim, essas pessoas que eu pesquisei, elas são visivelmente, você percebe, são brancas e negras, ou morenas, você percebe claramente, né? A mesma família como os Pinheiro, você acha Pinheiro negro mesmo, né? E Pinheiro branco mesmo, né? Você acha na mesma família, irmãos branco e irmão negro. Então você vê essa mistura já dessas pessoas. E só tive contato mesmo nos meus documentos quando eu achei assim, o batismo de algumas pessoas, que no caso João Pedro Chapado, que o padrinho foi negro, era um escravo de lá, escravo do padre de lá, fulano e tal. Então, eu sabia que estava nesse mesmo contexto, mas não achei a linhagem dessas pessoas ligando para nossas famílias, não. Até porque, assim, essas pessoas, quando eram batizadas, só tinham o primeiro nome delas e tinha o nome dos donos dela. É tão difícil achar pela documentação, porque ela não está o nome dos pais dela mesmo, não. Está o nome de quem era o dono dela. Aí você não consegue identificar. É o caso de Fabião das Queimadas, né? Que é Fabião Hermenegildo Ferreira da Rocha. Que não era o pai dele, logicamente, né? Era o dono lá, né? Menegildo Ferreira da Rocha. Então fica difícil achar nesse sentido aí. O Hermano acho que pensou alguma coisa sobre documentos de escravo lá em Santa Cruz, mas não sei se ele vai ter alguma coisa para publicar futuramente, mas assim, o que eu achei de documento mesmo não dá para você chegar com certeza não. Então por isso eu fui para a questão genética já, porque eu falei, é a segurança que eu tenho a questão genética. Aí consegui, pela genética, você consegue provar que é isso, mas não a questão documental não, ok? Todo mundo fala assim a questão da colonização ao escravo presente aqui no Nordeste, muito pouco. A pessoa teve mais escravos em Santa Cruz antes da abolição. Teve 12 escravos.
E ele tinha 12 fazendas, 12 escalas, fazendo. Então, as pessoas às vezes querem colocar a questão dos caras do Rio Grande do Norte, é muito, sabe? Ela passa ao longe da... O exame genético já descartou muita coisa nesse sentido aí, sabe? Assim, tinha, verdade tinha, assim, mas... Não uma grande quantidade. Exatamente, uma grande quantidade, exatamente. E também, assim, eu achei documentos, assim, do caso de pessoas que eu acho que é de origem escrava, a sua principal linha, que é os Fernandes Pereira de Santa Cruz, que descende minha avó de Fernando Pereira, que foi Augusto Fernando Pereira. Eu achei os Fernando Pereira de São José de Pibu, Início Floresta, por ali, na época de 1784, achei acho que é Miguel Fernandes Pereira, Emanuel Fernandes Pereira, aí tem lá no documento Forro, quer dizer, ele já era liberto nessa data, em 1785. Aí a mulher dele era escrava de lá, ele é Forro, mulher escrava do Alferes, fulano e tal, aí de lá em Goianinha, lá o documento. Aí diz assim, neta paterna de fulano e tal, escravo de alguém lá em Pernambuco. Aí os avós também, parte de mãe, escravo de fulano e tal, aí diz assim, naturais da costa da Mina, que é a parte da África, onde tem a Nigéria, né? Então eu falei, eu acho que esse ramo principal dos Fernando Pereira vão ser de origem negra, africana, pode ter se misturado com outras famílias. Semana passada alguém ligou para mim de São Paulo, que é dos Fernando Pereira, de São Tomé, disse, rapaz, eu quero saber algo sobre minha família, você pesquisou sobre isso aí? Eu falei, Fernando Pereira, acho que o ramo forte vai ser isso aí, depois se mistura com outros ramos, porque já estavam libertos há bastante tempo, e são pessoas de negócio, né, em Santa Cruz do Trairi, em São Tomé. Aí ele falou, puxa vida, eu fiz exame genético, a maioria deu africano para mim, boa parte foi africano. Eu falei, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. O ramo principal vai ser africano, mas já eram libertos em 1700 e pouco, já eram libertos, pelo menos um deles, aí eu li um documento. Então, assim, você vai ter pessoas de origem africana ou negra, mas já liberto, ou como disse Cascudo, uma relação com o seu dono tão amigável que você só sabe se ele é escravo ou negro se você perguntar a ele, porque ele age igual a qualquer vaqueiro. Porque a relação era diferente, porque você tinha um escravo para cuidar da fazenda, tinha que ser de confiança, senão o escravo ia embora pro gado, eu matava o gado, entende? O dono da fazenda não estava lá não, gente, estava fazendo o gado com o escravo lá, ou um liberto. Aí ele cuidava da fazenda do cara. Se não fosse de confiança, ele mesmo matava o animal todinho, então fugia com o animal, então fazia alguma coisa assim. Então ele prestava conta para o cara lá, que era o dono dele, entre aspas, porque tinha uma confiança entre as pessoas. A relação do escravo lá era de confiança total, porque se não fosse, não funcionava essa dinâmica, ok? Ele já o animal sumiu, vai procurar o animal. Não era curral fechado, não, era aberto dentro do mato. Vai procurar o animal lá. Se ele não tivesse confiança, ele ia lá e matava o animal. Então, botava uma cobra para morder o animal, fazia alguma coisa, eu não achei. Mas ele voltava e prestava conta. Então a relação era bem diferente do que as pessoas costumam imaginar. Okay? Tiago, você pediu, caso você vai ser a última, porque a gente já está terminando. Só para comentar, né, professor? Isso na questão do Rio Grande do Norte mais profunda, que o litoral... Sim, então é outra relação. Com certeza. E a relação era outra. Mas, no entanto, o Ghana também, se você contar o escravo, é muito bem. É muito concentrado. Né? Sim, concentrado. Tem isso aqui. É concentrado. Tem aqui. Lançamento. Mas aqui Ela está perguntando se o único livro que você tem é esse ou se tem outro. Não, eu só tenho esse aqui. Eu tenho só esse aqui. Esse já... Não, era o título inicial, quando eu queria lançar, era esse aí. Aí depois eu modifiquei para o título para esse aí. Retirei, foi. Não, eu tirei só o título, porque era genealogia e história. Eu achei muito vago, assim, se eu for ser mais direto. As suas raízes judia, indígena e negra. Outras fotos? Eu quero publicar outro livro futuramente, o 1 e o 2. Eu quero publicar. Sim, eu quero publicar 1 e 2 ainda. Mas assim, é 10 anos de pesquisa para resumir 160 páginas. Então, assim, é dolorido fazer isso, mas tem que fazer, logicamente, para ficar viável o livro financeiramente e de leitura fácil, não cansativa também. Mas eu tenho material para um segundo ou um terceiro livro também. Agora, sobre a antropologia, essa questão judaica, você tem mais 2 capítulos publicados, viu, gente? Um livro sobre a Ruá de Resistência, você acha isso na Amazon, Ruá de Resistência, Cultura Sefardita, é um capítulo sobre isso, e outro é um livro dos colegas aqui da universidade, que é sobre geopolítica, essas coisas assim, tem um capítulo também sobre autos de fé, autos de resistência, pós-modernismo no Nordeste, alguma coisa assim, que é só sobre uso e costume, crenças, expressões, sabe, só sobre essa questão antropológica, ok? Você já tem terminado de responder a pergunta. Ok. Tudo bem, então, pessoal, é o seguinte, eu agradeço ao professor Edmilson, eu creio que
aprendemos muita coisa com o que ele falou aqui hoje. A próxima palestra vai ser na Quinta Cultural, vai ser na próxima quinta-feira. A autora deste livro, nossa sócia Maria Elza Bezerra Cini, vai falar sobre a Viúva Machado, e foi uma pessoa que teve uma importância muito grande aqui em Natal. Foi uma mulher que, numa época que poucas mulheres tinham condições de serem independentes, ela assumiu os negócios do marido quando ficou viúva e se manteve assim durante muitos anos. Nossa colega, ela contou a verdadeira história da Viúva Machado. Ela fazia parte de uma comissão para investigar as mulheres do Rio Grande do Norte. E ela descobriu, nesse processo de resgate, uma pessoa que foi, em muitos aspectos, à frente do seu tempo, agora que também sofreu muito por isso. Ela se tornou objeto de uma lenda caluniosa que até hoje ecoa. O objetivo desse livro foi exatamente resgatar a verdadeira Amélia Machado por trás da lenda. E ela vai falar sobre tudo isso próxima semana. Não ter chegado. Não existiria, seria mais uma mulher, apesar de todo perigo. Pode ser, Sim, mas ela sofreu muito por Sim, causa dessa lenda, e a família Imagine. traumatizada com isso. Comer, Essas mulheres fez seu tempo só. comer fígado, né? Ela Imagina. sofreu muito com isso, e a família até hoje é traumatizada com a história. De qualquer forma, eu já pedi para o sócio Maduro, acho que viesse fazer o encerramento. Licença, boa tarde, já quase boa noite. Já fez um encerramento, só uma cena pós-crédito. Eu queria agradecer a presença de todos. Como eu já tinha falado em outra quinta cultural, eu gosto muito quando a gente pega esse lado mais cultural, né, das nossas raízes e traz um pouco para essa investigação científica. Acho que a gente aprofunda muito. Academicamente, a gente enriquece muito o debate. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E queria convidar vocês para vir aqui na frente para a gente tirar uma foto com o nosso professor. Essa linda, assim, você é um artista na igreja. Os bonitos ficaram tudo desse lado, os feios. Ficou meninos e meninas. É mesmo? genético, Olha é só. genético, né? Vai lá. Ah, é do dele. Os traços.